Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de expressão gráfica. Hoje vamos estudar a teoria sobre reta genérica ou reta qualquer. Qual o objetivo dessa aula? Aprender a representar uma reta qualquer por suas projeções ortogonais em épora, descrever a trajetória da reta qualquer e determinar os pontos notáveis das retas por suas projeções ortogonais em épora. Então, no espaço, vão existir infinitos pontos. Lembram que eu falei na aula passada que os pontos sempre estão situados em um plano de perfil? Então, no espaço, vão existir infinitos pontos. Para se determinar uma reta, é preciso ter pelo menos 2 pontos. Então, vejam que a reta R, ela ficou determinada pelo ponto A e pelo ponto B. Mas nesta reta passam infinitos pontos. Mas eu preciso saber pelo menos 2 pontos para poder determinar esta reta. O que é a projeção de uma reta? Se uma reta ela for inclinada em relação ao plano, a sua projeção será uma reta, sendo que a projeção desta reta não estará em verdadeira grandeza. Observem que a distância do ponto A para o ponto B não é a mesma distância da projeção do ponto A para a projeção do ponto B. Então, se uma reta for inclinada ao plano, a sua projeção não estará em verdadeira grandeza. Se uma reta for paralela ao plano, a sua projeção será também uma reta, mas a sua projeção estará em verdadeira grandeza. Vejam que a distância do ponto objeto C para o ponto objeto D é a mesma distância da projeção de C para a projeção de D. Se uma reta for situada em um plano, a sua projeção será a própria reta e o ponto objeto da reta será coincidente com as projeções desse ponto. Então, a reta objeto vai ser coincidente com a projeção desta reta. Se uma reta for ortogonal ao plano, a sua projeção será apenas um ponto e ela não estará em verdadeira grandeza. Já a reta situada em um plano estará em verdadeira grandeza porque as suas projeções são coincidentes com a própria reta objeto. Então, o que é que nós podemos aprender com isso? Que a projeção de uma reta será sempre outra reta, excetuando-se quando a reta ela é ortogonal ao plano. Vamos entender o que é uma reta qualquer. Antes de tudo, vocês lembram que eu falei na aula passada que a representação de um ponto sempre vai ser por letra maiúscula? A representação de reta sempre será a letra minúscula, certo? Inclusive, as suas projeções também serão letras minúsculas. Se for reta objeto, será a letra correspondente ao nome da reta e entre parênteses. Então, aqui nesta figura, nós temos uma reta qualquer. Por que esta é uma reta qualquer? Porque ela é oblíqua aos planos de projeção e à linha de terra. Vejam que o plano que forma ao projetar a reta, ele vai ser oblíquo à linha de terra. Então, reta qualquer é isso. É aquela que é oblíqua ao plano horizontal, ao plano vertical e seu plano projetante será oblíquo à linha de terra. Para este exemplo, a reta está indo do ponto A para o ponto B. E ela está atravessando segundo, primeiro e quarto diedro. Mas como representar uma reta?
através das suas projeções. Observem que na projeção horizontal do ponto A e na projeção horizontal do ponto B está passando a projeção horizontal da reta R. Projeção horizontal da reta, eu vou chamar só a letra minúscula, né? A letra R, para esse exemplo aqui, sem o parêntese. Observem que a projeção vertical da reta está passando pela projeção vertical dos pontos, A' e B'. Então, gente, na projeção horizontal da reta vai estar todos os valores de afastamento dos pontos da reta. Todas as projeções horizontais desses pontos estarão aqui na projeção horizontal da reta. E a mesma coisa para a projeção vertical. Todos os valores de cota da reta estarão representados através de suas projeções verticais sobre a projeção vertical da reta, que eu vou chamar de R'. Lembram que eu falei? Tudo que for vertical sempre vai ter esta linha. Então, projeção horizontal da reta R, projeção vertical da reta R'. Então, uma reta qualquer, ela vai ter duas projeções. Como uma reta qualquer é oblíqua aos planos de projeção e à linha de terra, as suas projeções em épora serão também oblíquas à linha de terra. Então, quando eu encontrar uma reta onde as duas projeções são oblíquas à linha de terra, nós estamos falando de uma reta qualquer. Como é que eu vou aprender a traçar as projeções de uma reta através dos pontos? Eu vou primeiro colocar os pontos em épora. Normalmente, veja que aqui está o ponto A e o ponto B em épora. Pelos afastamentos do ponto, ou seja, pelas projeções horizontais dos pontos, vai passar a projeção horizontal da reta. E pelas cotas do ponto, as projeções verticais, vai passar a projeção vertical da reta. Assim, a minha reta qualquer vai ter sempre duas projeções, uma horizontal e uma vertical. Então, eu represento uma reta em épora através das suas projeções. Agora, vamos entender sobre a trajetória de uma reta, ou seja, dizer por onde esta reta está passando. Vejam que quando eu tenho projeção horizontal abaixo da linha de terra e projeção vertical acima da linha de terra, esta reta está passando no primeiro diedro. Por quê? Porque afastamento positivo eu leio para baixo e cota positiva eu leio para cima. Então, projeção horizontal vai passar abaixo da linha de terra e projeção vertical vai passar acima da linha de terra. Quando parte da reta está com as duas projeções acima da linha de terra, esta reta está passando no segundo diedro. Por que o segundo diedro? Porque o afastamento é negativo e a cota é positiva. Afastamento negativo eu leio para cima. E cota positiva eu leio também para cima. Então, segundo diedro, as duas projeções ficam acima da linha de terra. Quando uma porção da reta está projeção horizontal acima da linha de terra e projeção vertical abaixo da linha de terra, significa que essa parte da reta está passando pelo terceiro diedro. Terceiro diedro eu tenho afastamento negativo e cota negativa. Afastamento negativo eu leio para cima. Cota negativa eu leio para baixo. Então, quando a projeção horizontal da reta estiver acima da linha de terra e a projeção vertical estiver abaixo, essa reta está passando no terceiro diedro. Observem que o terceiro diedro é o contrário do primeiro. Agora, o quarto diedro. Como é que eu sei que esta reta está passando pelo quarto diedro?
porque as duas projeções estão abaixo da linha de terra. Então, a projeção horizontal está abaixo da linha de terra e a projeção vertical está abaixo da linha de terra. Quarto diedro, eu tenho afastamento positivo e cota negativa. Então, afastamento positivo eu leio para baixo da linha de terra e cota negativa eu leio também para baixo da linha de terra. Então, quando as duas projeções estiverem passando abaixo da linha de terra, esta parte da reta está passando no quarto diedro. Observem que o quarto diedro é o contrário do segundo. Então, olhando agora aqui para esta reta, por que diedros ela está atravessando? Nós vamos olhar, primeiro, sempre que uma projeção da reta atravessa a linha de terra, vai haver mudança de diedro. Então, vai ocorrer mudança de diedro neste ponto e vai ocorrer mudança de diedro neste ponto. Então, que diedros ela vai atravessar? Olhando aqui, eu tenho projeção horizontal acima da linha de terra e projeção vertical acima, ou seja, os pontos que estão nessa parte da reta, eles estão no segundo diedro. Por quê? O afastamento vai ser negativo e a cota vai ser positivo. Agora, olhando aqui para o meio, nós vemos que nós temos afastamento positivo para baixo, cota positiva para cima. Então, essa parte aqui da reta está passando no primeiro diedro, já que o afastamento é positivo e a cota é positiva. Ou seja, projeção horizontal para baixo, projeção vertical para cima. E, por último, essa última situação em que as duas projeções estão abaixo da linha de terra, a reta está atravessando o quarto diedro. Porque os pontos que estiverem aqui na reta, eles vão ter afastamento positivo, que eu leio para baixo, e cota negativa, que eu leio para baixo. Então, a trajetória desta reta, ela está passando no segundo, no primeiro e no quarto diedro. Então, observem, mais uma vez, recapitulando, sempre que uma projeção atravessa a linha de terra, vai haver mudança de diedro. Vamos estudar agora os pontos notáveis de uma reta. Nós vimos já como representa uma reta em épora. Nós aprendemos a descrever a trajetória, lembrando que reta qualquer sempre vai passar por 3 diedros diferentes. Vamos aprender agora sobre os pontos notáveis de uma reta. Quais são eles? O que é pontos notáveis? Pontos notáveis são pontos específicos da reta que estão situados nos planos de projeção ou nos planos bissetores. Então, nós teremos 4 pontos notáveis. O ponto horizontal, ou posso chamar de traço horizontal, que é o ponto H, é quando a reta objeto está atravessando o plano horizontal. O traço vertical é o ponto da reta que está situado ou o ponto da reta que está atravessando o plano vertical. O ponto no bissetor ímpar, ou seja, o traço I, é o ponto da reta que está situado do bissetor ímpar. É aquele ponto que atravessa o bissetor ímpar. E o ponto no bissetor par. O traço P é o ponto da reta que está atravessando o bissetor par. Vamos entender agora as características de cada um desses traços ou desses pontos notáveis das retas. Iniciaremos falando sobre o traço vertical. O que é o traço vertical? É o ponto da reta, observem aqui esta reta objeto, que está atravessando o plano vertical. Então, este ponto aqui vai ser o ponto V. Qual vai ser a característica desse ponto? Se o ponto está situado no plano vertical, então, a projeção horizontal dele
vai estar na linha de terra. Se a projeção horizontal deste ponto V está na linha de terra, ele não vai ter valor de afastamento, ou seja, o afastamento dele vai ser 0, porque a projeção está na linha de terra, então ele nem tem valor para a direita nem para a esquerda, o afastamento é 0. Então, sempre o traço vertical vai ter afastamento 0. Traço horizontal. Traço horizontal é o ponto da reta que está atravessando o plano horizontal. Então, observem que, se ele está situado no plano horizontal, a sua projeção vertical vai estar na linha de terra. E, então, a cota deste ponto vai ser 0, já que sua projeção vertical está na linha de terra. Ela não vai ter valor de cota nem positivo, nem negativo. Se está na linha de terra, é 0. Então, sempre o traço horizontal, H, vai ter cota igual a 0. Observem aqui o traço V, certo? Que é o ponto da reta que está atravessando o plano vertical. Observem as suas projeções. V0, que é a abscissa, né? A projeção do ponto na linha de terra vai estar na linha de terra. A projeção horizontal deste ponto estará também na linha de terra. Então, projeção horizontal e a projeção do ponto na linha de terra são coincidentes. E a projeção vertical vai estar coincidente com o ponto objeto, ou seja, ela estará aqui no plano vertical. Olhando agora aqui para o traço H, vamos ver as suas projeções. O traço H é o ponto da reta que atravessa o plano horizontal. Então, quando a H atravessa a linha de terra, observem que a sua H0, que é a projeção do ponto na linha de terra, vai estar aqui na linha de terra, né? Sua projeção horizontal vai ser coincidente com o ponto objeto e a sua projeção vertical vai estar na linha de terra. Então, se a cota do ponto está na linha de terra, o valor dela será 0. Agora, vamos entender sobre os planos bissetores, o ponto I e o ponto P. Primeiro, ponto I. O ponto I é o ponto da reta que pertence ao bissetor ímpar, ou seja, aquele ponto que está perfurando o bissetor ímpar. Qual vai ser a característica desse ponto? Lembram na aula passada que eu falei que o bissetor, ele passa 45 graus cortando entre o plano horizontal e vertical. Então, se um ponto pertence ao bissetor ímpar, ele vai ter sempre afastamento e cota com valores iguais e sinais iguais. É aquela mesma característica que aprendemos na aula passada, certo? Então, o traço I sempre vai ter afastamento igual a cota, com valores iguais e sinais iguais. Em épora, as suas projeções serão simétricas. Observando agora o traço P. O traço P é o ponto da reta que está situado no bissetor par. Então, quando a reta atravessa o bissetor par, este ponto tem aquelas mesmas características que nós aprendemos na aula passada. Afastamento e cota com valores iguais, mas os sinais são contrários, certo? E em épora, as suas projeções são coincidentes. Então, pessoal, vamos agora aprender um passo a passo de como achar os traços da reta, certo? Primeira coisa, vamos encontrar o traço V. Então, vejam que aqui está numerado no passo a passo. Então, primeira coisa é encontrar o traço V. Qual a característica de V? Ele tem sempre afastamento 0. Então, como é que eu encontro o afastamento 0 olhando aqui para esta reta? Se é na projeção horizontal que vai passar todos os valores de afastamento, então, quando ele atravessa a linha de terra, eu encontro aqui o traço V, porque aqui é onde tem afastamento 0,
certo? Então, se está na linha de terra, eu tenho aqui o seu afastamento zero, né, projeção horizontal, e a sua V0, que é a projeção do ponto na linha de terra. Como descobrir a cota? Só prolongar a linha de chamada, assim eu encontro a cota ou a projeção vertical do ponto V, certo? Então, segunda coisa é encontrar a projeção vertical de V. Agora, terceiro passo vai ser o H. Qual a característica de H? H sempre tem cota zero. Então, se na minha reta qualquer, na projeção vertical, é onde está passando todas as projeções verticais dos pontos, quando esta projeção vertical atravessa a linha de terra aqui, eu encontro o traço H, visto que H sempre tem projeção vertical situada na linha de terra, ou seja, cota zero. Para me descobrir o valor do afastamento, é só prolongar a linha de chamada e quando ela atingir a outra projeção da reta, eu encontro a projeção horizontal do traço H. Então, vejam, H0 vai ser coincidente com H' na linha de terra e H, projeção horizontal, vai ser coincidente com o ponto objeto situado sobre a projeção horizontal da reta. Quarto passo é encontrar o valor da cota do traço H. Quinto passo, vamos para o ponto P, que é mais fácil. Então, o ponto P, qual é a característica de P? É afastamento e cota com valores iguais e sinais contrários. Onde é que eu encontro isso aqui na minha reta? Lembram que o ponto P sempre vai ter projeções coincidentes, então, quando as duas projeções se cruzam, eu encontro aqui o ponto P. Afastamento e cota, projeção horizontal e projeção vertical sempre serão coincidentes do ponto P. Para descobrir o valor da abscissa, ou onde está a projeção do ponto na linha de terra, é só prolongar a linha de chamada até a linha de terra e aqui eu descubro o meu P0, projeção do ponto na linha de terra. Só medir, né, da origem até aqui, eu descubro o valor da abscissa. Agora, vamos estudar sobre o ponto I. Qual a característica de I? I sempre tem afastamento e cota com valores iguais e sinais iguais, que em épora eles serão o quê? Simétricos. Então, eu tenho que encontrar aqui na minha reta onde que a projeção horizontal vai estar simétrica com a projeção vertical. Para me encontrar, eu preciso utilizar um outro ponto, que é o ponto K, que é um ponto que não pertence à reta, K não pertence à reta, certo? Mas que uma de suas projeções está situada em uma das projeções da reta. Então, observem que para esse exemplo aqui, K' está situado sobre R'. Então, vamos seguir o passo a passo. Primeiro ponto, eu vou escolher em qualquer local da minha projeção vertical R', um canto para botar K'. Escolhi. Segundo passo, vou passar a linha de chamada e vou botar K simétrico a K', ou seja, a mesma distância da linha de terra até K' é a mesma distância da linha de terra até K. Então, vejam que esse ponto K pertence ao bissetor ímpar, mas ele não pertence à reta. Se ele pertencesse à reta, as duas projeções estariam sobre esta reta, ok? Então, primeiro passo, K'. Segundo passo, traçar a linha de chamada simétrica. Terceiro passo, colocar projeção horizontal simétrico. E aí, eu vou ligar K até H'. Quando eu passo essa reta auxiliar ligando de K até H', eu encontro aqui o meu ponto I. Então, ó, após o terceiro passo, é o quarto, que é ligar de K até H'. Quinto passo, encontrar I.
Então, eu encontrei aqui a projeção horizontal do ponto I. Só prolongar a linha de chamada, que é o sexto passo, encontro aqui, ó, projeção do ponto na linha de terra, prolongo mais até atingir a outra projeção da reta, né, a projeção vertical, assim eu encontro I simétrico a I', ou seja, projeção horizontal simétrica à projeção vertical. Os valores de afastamento e cota serão os mesmos e o sinal também será o mesmo. Então, esta é a primeira maneira de encontrar I, ligando K para H'. A segunda maneira é ligando K' para V. Primeiro passo, colocar K sobre a projeção horizontal, sobre R. Segundo passo, passar a minha linha de chamada simétrica, eu coloco o terceiro passo, que é o K'. De K' eu ligo até o V, certo? De K' eu ligo até o V. Quando esta reta auxiliar que liga K' até V cruza a projeção vertical, R', eu encontro aqui o quinto passo, que é I', ou seja, a projeção vertical do ponto I. Prolongo a minha linha de chamada, que é o sexto passo, encontro a abscissa na linha de terra e, por último, encontro o valor do afastamento de I. Então, existem duas maneiras de encontrar o traço I, certo? Ligando K até H' ou ligando K' até V. Por último, nós podemos classificar os traços da reta, ou seja, classificar apenas o traço horizontal e o traço vertical da reta. Observem que esse traço vertical tem sempre afastamento zero, então eu classifico ele de acordo com a cota. Se a cota for positiva, significa que será o traço vertical superior. Se a cota for negativa, significa que será traço vertical inferior. Ou seja, o que é essa classificação dos traços? A minha reta está passando se é traço vertical superior, a minha reta está passando pelo semiplano vertical superior. Se é o traço vertical inferior, a minha reta está passando no semiplano vertical inferior. Agora, o traço H. Traço H sempre tem a cota zero, então eu classifico ele só de acordo com o valor de afastamento. Se o afastamento for positivo, vai ser traço horizontal anterior, HA. Se o afastamento for negativo, vai ser traço horizontal posterior, HP. O que significa isso? Quando eu tenho HA, significa que a reta está passando pelo semiplano horizontal anterior. Quando eu tenho HP, significa que a reta está passando pelo semiplano horizontal posterior. Então, aqui, ó, é a descrição de uma reta, ou seja, é a trajetória desta reta. Observem que a reta vem segundo o diedro, atravessou a linha de terra, então vai haver mudança de diedro. Se vocês perceberem, essa mudança de diedro é justamente no ponto V ou no ponto H. Então, a reta aqui veio segundo diedro, passou pelo V superior, né? Depois, ela veio primeiro diedro, depois atravessou a linha de terra no ponto H, né? No ponto H. Então, a H anterior. Por que é H anterior? Porque o afastamento é positivo. Por que é V superior? Porque a cota é positiva. Então, depois que ela passou pelo H anterior, a reta seguiu no quarto diedro. Então, qual é a trajetória desta reta? Ela veio segundo diedro, em seguida passou pelo semiplano vertical superior, depois pelo primeiro diedro, depois pelo semiplano horizontal anterior e seguiu sua trajetória pelo quarto diedro. Então, essa é a maneira correta de descrever a trajetória de uma reta, colocando os diedros e também classificando os
traços. Então, nós temos esse exercício que nós vamos fazer na aula seguinte. Abram a aula prática de retas, que eu vou mostrar a vocês como responder essa questão. O que diz a questão? Dada a reta qualquer, formada pelos pontos A e B, descreva a sua trajetória e determine os seus 4 pontos notáveis. Então, é isso. Obrigada e vamos à próxima aula prática sobre retas.